precisamos que exista um silêncio da parte de vocês. Por quê? Acontecerá uma entrevista entre o convidado e eu, em que vocês fizeram perguntas ao longo do mês e essas perguntas hoje serão respondidas pelo nosso convidado. Então, tem pessoas chegando e conforme essas pessoas vão chegando, se elas sentarem do seu lado, vocês conversam bem baixinho, tá bom? Por quê? Para não desconcentrar quem está aqui. E para vocês não perderem o que ele está respondendo, tá? Uma outra coisa. Tem algumas almofadas aqui na frente. É para você usar, para você ficar bem aconchegante, como se você estivesse bem na sua casa, assistindo qualquer outra coisa. Entendeu? Mas, ó, bem, é esse silêncio que nós precisamos, tá bom? Tá bom? Tudo certo? Então, ó, não sei se vocês já foram num teatro, agora tocou várias sirenes, né, lá fora. No caso, no teatro não poderia entrar mais ninguém, mas aqui não é um teatro, né? E quando o nosso convidado entra, o que nós fazemos? Nós aplaudimos. Mas tudo é para a glória do Senhor. Amém? Amém? Então, eu vou sentar, tá? Vocês conseguem me ouvir? Consegue mesmo? E esse? E esse? Vocês conseguem me ouvir com esse? Mas estava diferente, né? Tudo assim. Então, a gente vai começar. Tudo ok. Esse é o microfone do convidado. Ok com a transmissão? Já estamos transmitindo. Então, para você que está aí de casa nos transmitindo, uma boa noite. Começa agora o nosso Papo Reto Youth Power, tá? Então, eu quero ler com vocês Provérbios 29:18, que diz: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Amém? Nós somos jovens, mas não somos jovens comuns. Somos jovens que somos guiados por Deus e fomos chamados para fazer a diferença no mundo. E para isso, Deus designou um homem escolhido por Ele para que nos ajudasse em nossos problemas, dúvidas e dificuldades. Esse homem é o nosso pastor, Pastor Marcelo. Pastor, nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar aqui e nos ensinar e sanar as nossas dúvidas. Pastor, assim como diz a palavra de Provérbios 28:18, nós, jovens, somos essa nação. E não queremos ser essa nação desordenada. Queremos ser uma nação feliz. E fazermos outras nações felizes também. Que possamos, nessa noite, aceitar a revelação do Senhor através da sua boca. Fique à vontade para nos ensinar hoje, porque queremos que a partir de nós seja só bênção. Pastor Marcelo, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui, boa noite a você que está em casa. É realmente um privilégio estar aqui essa noite. Quero agradecer ao Senhor por nos dar a oportunidade, né, de estar ministrando a palavra dele dessa forma diferente, onde estamos vendo o Luan aqui todo bonito, todo elegante, todo arrumado, né? E um chocolate quente sendo servido.
e junto com isso tudo a palavra do Senhor. Então é muito bom. Espero que você que esteja em casa também curta, e nós queremos ser úteis, né, e aprender. Eu com vocês, vocês comigo e assim por diante, ok? Muito obrigado. Então, vamos começar as nossas perguntas, tá? Você tá bem? O senhor tá bem? Não, eu Tá tô ok? esperando chocolate quente. Estamos esperando o chocolate. Quando tiver, ok. Beleza? Tá. Então, vou iniciar. Tá bom? Então, vamos lá. Como foi o seu início no ministério? Bom, o ministério entende-se por trabalho. Então, eu desde os meus 10 anos de idade, eu já exercia o ministério, né? Eu tocava bateria, depois comecei a tocar contrabaixo, e como um bom filho de pastor, você vai tapando as brechas. Até que tínhamos uma banda e não tínhamos tecladista, e eu acabei indo tocar teclado. Então, eu vou dizer que o meu ministério começou com 10 anos de idade, quando nós viemos aqui para Guaianazes, e nós abrimos esta igreja, também a de Vila Mara. Ali eu já comecei a trabalhar, a minha vida foi essa. E o senhor, nesse decorrer, era tímido? Olha, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui tímido, uma pessoa que gostava de ficar atrás das cortinas. Inclusive nas minhas mensagens eu uso muito isso, este exemplo, né? Mesmo exercendo o ministério, por exemplo, bateria. Bateria eu gostava de tocar nos cultos menores. Quando eu comecei a tocar teclado, então, a primeira vez que eu toquei na igreja, o meu pai precisou colocar uma cortina, e eu toquei atrás de uma cortina, numa vigília. Então, eu sempre fui muito tímido, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus. Mesmo eu estando na igreja, eu era tímido, sim, se é essa a tua pergunta. A nossa pergunta é: quando e como conseguiu perder a timidez? Quando eu aceitei que eu era tímido. Porque até então a gente falava, não, é o meu jeito de ser. Eu nasci assim, eu vou ser assim. E uma certa vez, eu conversando com uma ministra de louvor da nossa igreja, a gente tocava e ela fazia o louvor, e eu cheguei a falar para ela, falei, olha, o meu negócio é estar atrás das cortinas, nos bastidores. E ela falou, não, o meu é brilhar. Quando ela falou isso, parece que acendeu algo dentro de mim. Por que algumas pessoas nascem para brilhar e outras nascem para ficar atrás das cortinas? E aí foi quando eu tive um choque de teologia, porque a Bíblia não diz isso. Você pega, por exemplo, Jonathan e Davi. Jonathan, ele ficou conhecido por fazer Davi rei, por proteger Davi, mas ele também brilhou. Eu não encontrei em lugar nenhum da Bíblia isso, que alguém fica atrás para outro brilhar. Deus, ele morreu para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, e todos nós somos feitos para brilhar, quando a luz de Cristo brilha através de nós. E aí então foi que eu comecei a me libertar da timidez. Eu enfrentei a timidez, e aí o Senhor foi dando graça, e chegamos até aqui. É isso. Legal. Quando você levou a sério o chamado de ser pastor? Olha, sempre foi sério, né? Não tem como você aceitar um chamado, ao meu ver, sem ser sério. Porque a partir do momento que você diz sim, a própria Bíblia diz, né, que a gente não pode olhar para trás. Então a gente nunca fiz relaxado, sempre levei a sério. Então eu fui chamado ao pastoreio em 2002 e assumi a igreja aqui em 2006.
Desde 2002, então, eu iniciei o meu pastorado, vamos dizer assim. Acredito que quando nós perguntamos, quando o Senhor levou a sério, é que as pessoas, elas têm aquele chamado, mas ficam na dúvida, faz ou não faz, né? E meio que, pô, será que eu vou? Será que acabam fazendo, não por fazer relaxado, Sim. mas se vai dar certo ou não, toma atitude, vou e faço. Sim. Pro resto da vida, entendeu? Sim. Não, eu entendo sim. E o lance é que quando a gente começa algo que foi... Eu trabalhava no mercado financeiro até 2001. Foi quando então fui para o encontro de casais. No encontro de casais, que acontecia numa escola pública, eu fui pego ali. A minha esposa estava grávida, né, do Gustavo. Foi em janeiro. E aí foi assim impactante para mim ver o nível de trabalho, a quantidade de trabalho que tinha naquele local. E eu, sendo servido por aquelas pessoas, me senti na obrigação de também contribuir com as minhas ideias. Porque era coisa muito manual. E então, em 2001, quando eu voltei do encontro de casais, eu decidi, então, ajudar a minha mãe, que era a pastora titular da igreja. Decidi ajudá-la e saí do trabalho. Foi na mesma semana. Eu fui no encontro de casais. Na segunda-feira, quando eu fui ao trabalho, eu já pedi a minha saída. Porque o meu pai morreu em 95 e eu vi o sofrimento da minha mãe em estar com tantos pastores auxiliares e, ao mesmo tempo, sem ninguém. Porque o pastor ele é muito solicitado no domingo. No domingo ninguém consegue falar com o pastor, mas na segunda é muito solitário. Ninguém quer falar com o pastor. Todo mundo está cuidando da sua vida, das suas coisas, e o pastor ele fica solitário. Ele vai ali, vai pagar as contas no banco, vai fazer a parte de contabilidade. E eu vi a minha mãe fazer isso. E eu então eu entendo que o meu chamado por Deus para o ministério do pastoreio foi exatamente no encontro de casais em 2001. Então, respondendo a tua pergunta agora, em 2002, que eu assumi esse ministério e comecei, então, a trabalhar nisso. Tanto que a minha primeira mensagem como pastor mesmo foi em 2004. Você já está respondendo várias perguntas do que nós... por exemplo, o pastor fala muito mesmo. A próxima pergunta seria... Estou vendo o povo quietinho, só ouvindo, eles não vão perguntar nada, não. Vão daqui a pouco. Tá. Eles vão ter a oportunidade de perguntar. E assim, a próxima pergunta então seria... Você falou que em 2002 largou o seu serviço. Então 2001. Então, janeiro. Em janeiro de 2001, né? Antes de ser pastor, você tinha uma vida profissional. Eu sempre tive, inclusive tenho hoje. E qual era antes do pastoreio? Tá. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num banco de investimento, uma corretora, como office boy. Me tornei arquivista. Depois eu fui trabalhar num departamento que gerenciava e controlava as operações financeiras da corretora. E aí eu cursei a minha universidade, fiz administração de empresas e fui trabalhar na parte operacional da corretora, que se transformou em banco. E eu era administrador de recursos, eu administrava fundos de investimento. Então eu fiz isso durante 13 anos da minha vida, administrar fundos de investimento. Foi aí quando começou os bancos estrangeiros chegar no país e comprar os bancos. E eu não tinha... Eu não falava inglês, como não falo até hoje. E aí eu não teve mais oportunidade para mim em banco de investimento. Aí trabalhei mais 3 anos em corretora de valores, e aí depois decidi, então, cuidar dos meus próprios investimentos e ajudar a minha mãe no ministério. Tá ok. E aí, qual é a maior dificuldade em cuidar das ovelhas? Maior dificuldade?
A maior dificuldade de você cuidar das ovelhas é você ver a ovelha. A pessoa, ela indo por um caminho que você já sabe onde vai dar, porque a Bíblia, ela nos instrui. Então, quando você está fora do problema da pessoa e você vê o caminhar dela, você vê muitas vezes o distanciamento dela das coisas de Deus, o envolvimento das coisas de Deus, você sabe onde vai dar isso. E você não poder fazer nada. Então, o maior sofrimento da vida de um pastor é você deixar com que a ovelha ou o filho caia no buraco, para que você possa ir lá e estender a mão. A gente não pode evitar o buraco, evitar a cerca. Se pudesse, era excepcional. Mas quando a gente vê e você fica esperando a queda, isso traz uma ansiedade para a gente. Acho que uma das maiores dificuldades do pastoreio é essa. O Senhor traz alternativas ou consegue trazer essas alternativas para que aquela ovelha não siga aquele pior caminho, é isso? Não, o que eu procuro fazer é o seguinte, não me ater à vida pessoal de cada um, para que eu possa realmente trazer a palavra do Senhor sem a influência do povo. Porque se eu sei da necessidade pessoal de cada um, então eu sou influenciado a pregar sobre isso em cima do púlpito. Eu sou um ser humano. Então eu procuro, na medida que me procuram, ou eu passo para algum pastor auxiliar, ou eu mesmo dou textos bíblicos para a pessoa chegar à conclusão, a pessoa própria chegar à conclusão do que ela tem que fazer. Eu nunca digo o que a pessoa tem que fazer. Ela tem que decidir o que ela tem que fazer, porque isso gera um crescimento e uma responsabilidade. E é o que a gente procura fazer. E muitas vezes a gente fornece essa informação, mas não tem o feedback positivo como deveria ter, E a gente fica só esperando. E o senhor já teve alguma perseguição por ser pastor? Perseguição, eu não estou lembrado de perseguição por ser pastor, não. Assim, piada sim, Piada sim, mas perseguição não. O senhor já pensou em desistir? Sim, todo dia. Todo dia a gente pensa em desistir. Não é um dia ou outro, todo dia. Porque, na verdade, olha só, a gente não descansa, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, a gente sempre quer descansar. E quando a gente vai descansar, também a gente ouve críticas do nosso descanso. Então, a gente sempre quer desistir. Mas, no mesmo momento que a gente quer desistir, a gente não sabe fazer outra coisa mais. A não ser servir o Senhor, servindo as pessoas. Sendo útil para a sociedade, para a igreja, implantando o reino de Deus. Em todas as esferas, sendo na igreja ou não sendo na igreja. O prazer é esse, entendeu? Não sei se eu respondi. Sim. E assim, quando você fala em desistir, na sua cabeça, é difícil conciliar igreja e família? É um dos maiores desafios, Porque a minha primeira igreja é minha casa. Então não adianta eu pregar aqui uma coisa e viver outra lá em casa. Isso é difícil. Então, a conciliação, por exemplo, quando eu faço um casamento, eu lembro toda a história de Efésios, que diz que o marido tem que viver para sua esposa. Aí chega em casa, eu sou cobrado por isso.
E não é 100% das vezes que você pratica essa palavra. Muitas vezes você, e uma boa parte delas, você erra. E nisso que você esquece de viver essa palavra, você recebe uma cobrança. E outra coisa, a questão é, por exemplo, o tempo que eu dedico para a igreja e o tempo que eu dedico para a família. A igreja, ela não é minha, ela é de Jesus. Então, se o pastor não toma cuidado, ele acaba querendo tomar a igreja de Jesus para ele, e a igreja se torna uma amante, prejudicando o casamento e a família. E ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para que a igreja não te sugue tanto, você sente a necessidade das pessoas. Então, eu saio para jantar com a Priscila, por exemplo. Eu e a Priscila para dar um tempo de qualidade para ela. Só que naquele momento eu recebo um áudio do Rodrigo, que está aqui com a gente, por exemplo, na primeira fila. Né? Eu fico naquela, eu ouço o áudio agora, ou ouço o áudio amanhã de manhã. Porque a gente vai jantar, a gente tem todo um objetivo, não só com a janta, né? Se estender um pouco mais. Tá? E aí o lance é que fica essa incógnita na cabeça. E é difícil, realmente. Mas é o desafio, acho que de todo ser humano, não só com igreja, viu? Quem trabalha muito também aí, gosta do que faz, também deve ter essa dificuldade. E o senhor gostaria que o Gustavo, seu filho, fosse pastor? Olha, algumas vezes sim e outras vezes não. Às vezes eu falo, olha, que o Senhor o livre desse chamado. Porque é um chamado, não é uma profissão. É um chamado. Então, se fosse uma profissão, muitos já teriam desistido, como muitos desistem. Porque, na verdade, não foram chamados. Escolheram. Mas eu não tenho opinião em relação a isso. Eu acho que é Deus. Se ele tiver o chamado de Deus, sim. Se não, não. Eu não tenho. Assim, em termos profissionais, eu gostaria que ele fosse algumas coisas. Mas, ser pastor ou não, isso é um chamado pessoal dele que eu não vou me interferir, não. Hoje, o senhor tem quantos anos? Hoje eu tenho 48. E a pastora Marli, sua mãe? 67. Tem 67, ok. Ela te passou... Ela passou bastão. Isso. Está passando ainda. Com quantos anos o senhor tinha? Foi em 2006, quando o pastor Álvaro veio aqui e legitimou. Quem era o pastor Álvaro? O superintendente da minha mãe. Então, a minha mãe me ungiu como pastor. Depois, o pastor Álvaro veio aqui e me ungiu também como o pastor titular e passou a titularidade no papel, oficialmente. O conselho aprovou, a assembleia da igreja aprovou, então foi em 2006. 2006, então, eu nasci em 1970, então eu tinha 36 anos. 36 anos. 36 anos. E com 36 anos, receber esta responsabilidade, porque hoje a igreja tem uma estrutura muito grande. Como é lidar com essa estrutura toda? Bom, começando aí pelo final. A igreja, eu acredito na minha visão, nós estamos assim com 20% do que eu sonho com a igreja. Então a igreja não tem uma estrutura grande, é pequena. Então, como eu lido com isso, é isso? Qual foi o início da pergunta? Isso, como você, com 36 anos, você assumiu uma responsabilidade. Sim. Então, eu assumi a igreja era no outro prédio, né? Então, eu comecei a construir aqui sem ser o pastor titular. Então, a igreja, ela era muito mais complexa naquela época do que hoje.
Hoje está muito mais fácil. Naquela época nós tínhamos aqui mais de 8 pastores. Então era muito mais difícil de você gerir 8 pastores do que o povo. Porque o povo é maravilhoso você cuidar. Ovelha é lindo, maravilhoso. Agora, pastor é difícil. O pastor é o que dá trabalho. E hoje a gente está formando pastores agora, né? O meu primeiro pastor que eu elevei foi o pastor Márcio, pastora Fabiana. E agora, o ano passado, teve a Lucimar, o pastor Marcos Paulo, a Isaura e a pastora Roberta. Então, eu estou começando agora a enfrentar os desafios. Até agora, com 36 anos, eu vou dizer uma coisa para você. Errei muito, né? Muito. Muito, muito, muito. Sofri desnecessariamente. Coloquei a minha família para sofrer desnecessariamente por conta de ser novo. De querer fazer tudo e não fazer nada. Essa é a grande verdade. Então, 36 anos, você recebeu essa oportunidade. Sim. E em 2004, você fez a sua primeira pregação. Sim, 2004 era uma campanha que nós fazíamos dos 12 dias. 12 dias de batalha, sei lá do que, para 12 meses de vitória. Era alguma coisa assim. E foi o ano da multiplicação. Então, a gente colocou um banner dourado do lado da igreja, ali embaixo, escrito multiplicação. E aí eram 12 dias de culto. E aí eu demorei esses 12 dias para fazer a minha primeira mensagem. E a igreja estava lotada, né? Devia ter assim, umas 150 pessoas na igreja. Lotada, final da campanha, e aí eu vim ministrar a primeira palavra. Para mim foi muito impactante. Eu entrei com um turbante na cabeça, com tal, todo assim e tal. Foi muito bom, foi muito legal. Você tem essa imagem até hoje? Não, tem nos vídeos aí, tem vídeo, foto. Porque então, hoje em dia nada fica encoberto. Hoje tem foto na internet disso aqui já, tenho certeza. Tenho certeza disso. Então, nós vamos dar uma pausa agora. Ah, já? Já. Tá. Porque a gente vai tomar o nosso café. O nosso chocolate. Você está ansioso também para tomar esse chocolate e chegou a hora. Então, e ninguém vai fazer pergunta? Vai já já. Tá bom? Vai já já. Então você pode tomar o seu chocolate, tá bom? Pode ir ali ou eles... Vamos lá, vai fazer uma fila e você vai tomar o seu chocolate. A live está continuando aí? Quantas pessoas? Para você que está nos assistindo nessa nossa live, Facebook, aproveita para você dar uma ida no seu banheiro, né? Beber uma água, fazer uma pipoca, porque nós ainda temos muitas perguntas, né? E você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta aí, né? Não sei se vamos conseguir ler, mas o pastor depois, junto com sua equipe, ele vai dar uma olhadinha e com certeza ele vai ler a sua pergunta. Tá ok? Eles estão aqui recebendo um chocolate quente e tá demais. Muito bom, meu. Cremoso, maravilhoso. Show. Se não der, vamos ficar sem. Sensacional, hein? O áudio do Rodrigo você gostou, hein? O áudio do Rodrigo chegando tarde da noite, você gostou. Então, esse ambientezinho aqui, ó, é legal, né? Esse ambientezinho aqui.
Pode correr mais rápido, se você quiser, eu vou um pouco mais rápido. Tá legal, né? Porque senão... Eu ainda cortei algumas... Vai para umas as perguntas mais polêmicas aí, né? Pode falar. Como que é? Porque eu acho que... Porque eu acho que eu não deveria ter nascido homem. Não, eu vou responder. Problema teu, meu, sei lá. Hã? Já fizeram essa pergunta mesmo? Quantos jovens tem aqui? Quantos cultos tem? Você tá cheio de cadeira ali atrás, né? Você que pegou o seu chocolate, vou pedir para você se assentar no seu lugar para a gente dar continuidade a esse nosso papo aqui, tá? E aí, o chocolate, como é que tá, gente? Tá muito bom? Falta muita gente pegar. Toma devagar o seu chocolate. Eu sei que está muito gostoso. Preparamos com muito amor, muito carinho, muita unção de Deus. Se você estiver sem caneca, nós temos caneca, tá? Uma do Palmeiras, do Verdão. Para você, Roger. Top. Não? Então, eu vou pedir que o silêncio volte. Vocês estão me ouvindo? Porque nós vamos dar continuidade, senão nós não conseguimos terminar hoje. Qualquer coisa, nós fazemos uma segunda parte, né, pastor? Realmente, o chocolate está muito bom, viu? Muito obrigado a você que fez. Parabéns, viu? Parabéns. Está muito bom mesmo. Deus parabéns. Que foi a pastora Roberta junto com a Maura e Sofia. Vamos dar uma salva de palmas? Dá para dar uma palma aí? Aí, assim tá bom. Eu sei que você está tomando um chocolate. Parabéns, parabéns, viu? Então nós vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre sexualidade, tá? Então, o primeiro período falamos sobre um contexto com o nosso pastor
pessoal, ministerial, onde ele falou um pouco da sua carreira, né? Até onde está. Ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você quer perguntar agora sobre essa primeira parte? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte? Não? Ok. Então vamos lá. Podemos? Tá gostoso? Ok? Então beleza. Ok? É importante você falar, você está lendo as perguntas aí, mas foi você que fez todas? Não, não, não. É importante, isso mesmo. É importante as pessoas saberem que essas perguntas não fui eu que fiz. Eu fiz uma. Eu fiz uma e foi relacionado à sua carreira e já fiz a pergunta. E no decorrer nós divulgamos, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, em que você pudesse fazer as perguntas. Até mesmo fisicamente. Aqui na igreja fizemos uma caixa e no anonimato as pessoas colocaram as perguntas na caixa ou escreveram e hoje elas estão aqui no tablet e eu estou fazendo para você. Eu não sei quem fez, não tenho ideia de quem fez as perguntas. Eu fiz uma, é claro. Mas o restante eu não sei quem fez. Legal, legal. Tá? Então, só para vocês entenderem também como é que está sendo feito e conduzido desta forma. Tá bom? Agora o teu sapato é muito bonito, é novo, né? Muito obrigado. Você veio preparado mesmo. Eu vim preparado. Inclusive, eu quero tirar o meu cachecol, né? Tá esquentando, né, o chocolate. Porque a minha camiseta é em sua homenagem. A partir de mim, só bem. A nova ficou pronta, hein? Você precisa é divulgar. Azul, alto relevo, com etiquetinha aqui do lado. Ah, legal. Ficou Olha, chambrosa. se você quiser divulgar... Toda vez que um bate palma, puxa, vocês têm que ir atrás. É que tá todo mundo tomando chocolate. Tá chocolate, Entendeu? Mas deixa para o final. Mas, em falar na camiseta, se você quiser divulgar, nós vamos ter o intenso agora. Né? Tá. Então, vai ser a partir do dia 17, 18, 19 e 20, que eu vou falar mais para o final. Ok. Num desses dias, o senhor pode colocar essa camiseta em mim e eu vou ficar com ela divulgando. Você entendeu? Claro, completamente. Entendi. Você entendeu, não? Entendi, claro. E assim a gente divulga o trabalho, tá? Então, vamos começar... Eu estava fazendo biquinho. Sempre. Aí. Esse tapete está vindo para cá. A gente está meio tenso, né? Vai lá. É o primeiro, né? Então, vamos lá. Qual a sua opinião sobre a sexualidade de hoje? Eu acho que está muito fútil. Muito... não estão valorizando a sexualidade. Não estão explorando ao máximo. Porque a sexualidade dentro de uma aliança é fenomenal. E o que nós estamos observando nos casamentos, pouco sexo. Fora do casamento, muito sexo com todo mundo. E isso destrói muito mais do que constrói. Então, vejo sem significado a sexualidade nos dias de hoje. Você tocou num ponto, casamento. A Bíblia diz que o casamento é para sempre. Mas, se tiver agressão, eu posso me libertar desse sofrimento? A Bíblia fala a respeito do divórcio, né? Inclusive Jesus falou a respeito do divórcio, aonde
é permitido consentir a carta de divórcio, porque o homem tem o coração duro. Quando eu digo homem, é homem e mulher, tem o coração duro e não perdoa o outro lado. Agora, quando você fala de agressão, então nós precisamos ir na Constituição do nosso país, nas leis do nosso país. O casamento é para sempre, desde que tenha um homem que viva para uma mulher, conforme Cristo se entregou para a sua igreja. Cristo não bateu na igreja, muito pelo contrário, ele entregou a sua própria vida. Então eu pergunto para você, teve realmente um casamento? Existe um casamento aí? Eu não enxergo dessa forma. E eu jamais que vai chegar para mim um aconselhamento que eu vou permitir e vou falar que a mulher precisa ficar apanhando do marido porque a Bíblia diz que ela não pode separar. Porque a palavra de Deus diz que só Deus é quem julga o matrimônio. Não sou eu que vou julgar. Mas é inadmissível um marido que cometa qualquer tipo de agressão para com a esposa, ou vice-versa, né? Porque hoje em dia a gente está vendo muito homem também apanhando da esposa aí. E alguns gostam. Alguns gostam. Então, o que você não acha? sei se eu fui claro. Porque aí acho que é uma pergunta específica para uma pessoa. Não, você não tem que continuar casada com esse sujeito. Você tem que ir na polícia E denunciar. e denunciar ele. Lei Maria da Penha para ele, atrás das grades. E É acaba isso. com o sofrimento. Não sei se vai acabar com o sofrimento, mas apanhar não pode, meu. Não. Agora sim. É. Agora que a gente fica meio, né, É. inseguro de falar. Não. Nós precisamos obedecer às leis do país. Ponto final. Ok. O que você acha do sexo antes do casamento? Sexo é sexo. Ok? Dentro do casamento é prazer completo. Fora do casamento é culpa. Você vai fazer naquele momento, depois você vai carregar uma culpa, você vai se isolar da sociedade. Se você é cristão, você vai se isolar da sociedade porque você não vai estar querendo estar no meio de quem não pratica o sexo, porque é nítido quem pratica sexo e quem não pratica. Você vê o grude, o tal. Então, o lance esqueci a pergunta. A gente começa a pregar, é fogo, tem que ir direto, né? Eu vou ser mais direto, vai. Você nem sabe onde está a pergunta também. O que você Você fez acha agora essa. do sexo antes do casamento? É culpa, é errado, traz muitas vezes o que? O sexo é feito para você procriar. Então, às vezes, acontece da pessoa ficar grávida fora do casamento, e filho fora do casamento, fora da aliança. A Bíblia diz que é como o filho bastardo. Não tem a proteção, não tem a aliança. E filho bastardo, a Bíblia fala muito sobre isso aí. Então, o sexo fora do casamento é ruim. Tem muitas pessoas que escolhem, casam porque fez o sexo, e aí fica, eu vou ser obrigado, eu tirei a virgindade da menina, agora eu vou casar com ela por conta disso. Aí depois que vai para o casamento, enjoa de fazer o sexo com essa pessoa, começa a fazer com outra e trai, e vira aquela lambança toda, porque sexo é para dentro do matrimônio. Se eu não me casar, eu serei infeliz? Não, o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ele era solteiro e era muito feliz. Isso E é pecado ficar com alguém sem compromisso? Depende do que eu ficar, né? Se ficar, por exemplo, eu vou jantar com alguém, não tem problema nenhum. Essa Agora pergunta ficar na cama com uma pessoa é pecado, essa né? pergunta acredito que esse é um jovem, né, e está falando de ficar sem compromisso de um beijo, de um amasso, né, de um negócio mais quente. É esse o ficar que eles estão perguntando para o senhor. Sem compromisso. Porque eu tenho um compromisso. Eu hoje eu namoro. Então eu tenho um compromisso, né? Inclusive ela está aí.
Olha, né? que maravilha, hein? Agora, E qual é o nome dela, hein? Noellen. Noellen, tá aí. show de bola, tá aí. Ela está aí. Agora, a pessoa está te perguntando o quê? Se é pecado eu ficar com a pessoa sem compromisso? Olha, eu acho que como é que eu posso dizer? Se é pecado? Não, você não vai ficar sendo bem visto. Tudo que não constrói uma boa imagem não é louvável. E se não é louvável, aos nossos olhos, também acredito que não seja louvável aos olhos de Deus. Porque um beijo, se for um beijo na bochecha, né? Beijo na mão. Nunca é. Né? Nunca é. Então, não é louvável, né? Porque qual que é a imagem do pegador? O homem pegador que fica com uma aqui, com outra ali, é uma boa imagem? Ele constrói uma boa imagem perante a sociedade? Então, ele talvez tenha uma boa imagem Só para uma que não conhece. Não, talvez ele tenha uma boa imagem no meio dos amigos que fica disputando quem pega mais. Mas no meio de pessoas sérias, comprometidas, com ética, não. Então, eu creio que é pecado. Não amo minha namorada. Tá. Mas não consigo terminar porque tenho dó. O que eu faço? Eu tenho dó dele, né? Primeiro que ele não tem iniciativa. Ele não tem iniciativa. Você namora porque você gosta, porque você ama, porque você está apaixonado, porque você é bobo. Mas, nesse caso, porque ele é bobo. Porque tem que ficar com quem ele ama, com quem ele pretende casar. É isso, termina logo com isso. Termina logo e vai ser feliz. Meu, tem alguém que está apaixonado por ela também. Libera ela logo. A fila anda. Ela vai desapaixonar rapidinho dele, você vai ver. Segue o jogo, é isso aí. Se eu gostar de alguém que não posso manter em segredo, lutar contra isso, mas falhar, é algum tipo de pecado? Confusa essa pergunta. Confuso. Difícil fazer, até. Na dúvida, a gente fala, não sei responder, porque não entendi a pergunta. Se eu gostar de alguém que não posso me manter em segredo, acho que a pessoa deve gostar de alguém e namora. Não, ela gosta de alguém que é comprometido. É. É isso? Isso. Ah. Isso. A pessoa é comprometida e eu gosto dessa pessoa que é comprometida. Qual que é o final aí? Eu luto contra isso. Você luta contra isso? Só que eu falho em algum determinado tempo. Não, eu acho que você tem que tomar vergonha na cara e parar de gostar, que não dá para gostar do que é dos outros. Não tem que ficar orando nem para eles terminarem, nada disso. Deus fez um homem e uma mulher para todo mundo. Todo mundo. Então, se ele já está namorando, se é comprometido, é porque não é para você. Toda panela tem sua tampa. Hã? Toda panela tem sua tampa. Com certeza, não tem dúvida disso. É que tem uns que ficam escolhendo muito. Aí fica sozinho. Tem uns que escolhe que é ali da barraca que quer escolher da Tramontina, é isso? Sei lá como é que fala, mas isso aí, pessoa escolhe muito e fica sozinho. Se é solteiro, não entendi o se é solteiro aí. Ó. Fala aí. Se é solteiro. Saiu uma voz aí perguntando se é solteiro. Eu acho que eu estou entendendo. A pessoa está livre, ele também, mas ele é tímido, não quer chegar lá na Vamos pessoa. Entender assim, Talvez né? a Cortina falou ali. Aí você tem que orar e ir para cima da pessoa. Para cima, atitude. Para cima. Para cima. O que você acha das pessoas cristãs que namoram pessoas que não são cristãs? Olha, eu entendo que
Deus faz de várias... Deus escreve certo por linhas tortas. E são duas pessoas, sabe? Eu já ouvi falar muito, sabe, de julgo desigual, disso, daquilo, criar regras para relacionamento, mas a Bíblia, ela não diz disso. Agora você fala de namorar. Agora, olha só, quando a gente fala de um namoro sério para o casamento, isso é um problema. Porque vai chegar um determinado momento que vai conflitar as duas religiões. Ora, um vai querer ir para o candomblé e o outro vai querer ir para a igreja. E aí, ora, um vai querer comprar um colar para colocar na porta da casa, o outro vai querer colocar uma mezuzá. E isso vai gerar conflito. Existem várias coisas que prejudicam no casamento. Uma delas é o pai ou a mãe não gostar do namorado. Tem que ter a bênção dos pais. Senão não vira. É luta para a vida inteira. Outra é a profissão. A menina é dançarina, o cara trabalha no escritório. Ela viaja todo dia e ele fica em casa lavando louça todo dia. Não vira também, depois do casamento, pepino. Outra é a religião. Então, se você está namorando e pretende se casar, vai ter que, num determinado momento, se alinhar à questão da crença. Senão o filho nasce, você vai apresentar onde? É um problema. Então, respondendo a tua pergunta, pode gerar um problema. É pecado namorar? Não. Mas pode gerar um problema futuro no relacionamento. O que você acha dos bailes gospel? Bailes gospel. Eu não sei o que significa a palavra nem baile, né? Eu acredito, vou falar no que eu acredito. Já cheguei até a falar em relação a escutar músicas não gospel. Me arrependo do que falei no passado. Aqui tem uma pergunta sobre isso, mas então gente já vou pode falar então. Adiantar sobre isso. Eu acredito que cultura, música, existe muita música boa que não é evangélica. Criaram um mundo gospel para a gente consumir o mundo gospel. Mas nós não fomos feitos para ficar dentro de um mundo gospel. Deus nos fez igreja para estar lá fora, para ser igreja lá fora. Então criaram um baile para colocar as músicas gospel e o povo fica todo mundo junto ali com algum objetivo. Eu não vejo nada de errado nisso, tá? Agora, também não vejo nada de proveitoso. Claro, você vai fazer um evangelismo. Legal, você tem um objetivo em fazer aquilo. Fora de ter um objetivo em fazer aquilo, eu não vejo... Não é pecado, mas não sei se agrega muito. Se é para dançar, vou dançar outro tipo de música. Não precisa ser gospel ou não gospel. Aí que tá, entendeu? Agora, eu vou dançar um funk. A letra do funk, o modo com que dança o funk, é um modo sensual. E isso não agrega. A pergunta... Então, vamos fazer um baile funk gospel. Vira? Pô, não vira, né? Não vira, né? Temos a pergunta seria, então, as músicas do mundo podem atrapalhar o meu relacionamento com Deus? As músicas do mundo são minhas músicas também. Porque eu estou no mundo, Jesus. Pô, não posso escutar uma música que agrega, que eu gosto. Eu até falei que eu escutava músicas do UB40, ninguém conhecia, ninguém não sei o que e tal. Eu escutei Legião Urbana, em 1980, músicas boas que falavam da política. Eu acho que você tem que ter consciência que você está escutando uma música, cultura, música da atualidade que não te contamine. Agora, é claro que é muito mais fácil a gente proibir, falar que é pecado, do que a gente explicar e falar, meu amigo, você tem que avaliar a letra e ver se ela te separa de Deus ou não. Se é você com Deus, se eu estou íntimo de Deus, eu quero ouvir o quê? A gente acabou de voltar do RCD Solteiro, a gente quer ouvir o quê?
Eu quero vir louvor, eu quero levantar a mão, eu quero ficar me chacoalhando, tal. No momento que eu perco a intimidade com Deus, eu vou querer ouvir outra coisa, mas não é a música o problema. O problema é a minha intimidade com Deus. Não influencia, não. Se você souber dosar, não influencia. Você tem que... Não. Por que eu não posso usar roupas curtas? Porque o pastor olha. Porque o menino olha. E você tem a tua intimidade. Se senta uma menina com a perna de fora, na primeira cadeira da igreja, o pastor pregando, desconcentra. Quando eu vou fazer um casamento, e eu falo para as meninas, olha, coloca um vestido que não seja decotado. Porque, infelizmente, o homem é assim, sem querer. Então, olha, eu sou casado, respeito minha esposa, mas existem outros homens que não. Então, a gente precisa saber que o que Deus deu para você não é para você sair mostrando por aí. Acredito eu, mas é o que eu estou falando. Deus deu para cada um o seu, então você faz o que você quiser. Agora, é pecado? É pecado você deixar o teu outro irmão, né, escandalizado pelo que está vendo, né? Então, creio que por esse lado é pecado, né? É pecado ter ciúme? Ciúme? Não, acho que tudo moderadamente é normal ter. Por que temos ciúmes? Por insegurança. Se você está inseguro de alguma coisa, você tem ciúme daquilo. Logo que você tem certeza que é teu, você não vai ter ciúme. Então, pecado não é, mas mostra uma fragilidade que você tem naquela área, né? O ciúme mostra uma fragilidade. Então, para acabar sobre esse tema, e uma pergunta: por que eu acho que não deveria ter nascido homem? Você? Não, Isso? eu não. Eu não. Eu sou homem. Tá. O médico foi lá, tirou, falou, é homem. Bom, olha, essa questão de homossexualidade, essa questão de ser homem ou não, ela é complexa para a nossa cabeça. Mas a Bíblia já trata disso há muito tempo. Deus ama a pessoa e ela condena o pecado. Porque Deus fez um homem e uma mulher para que houvesse o quê? Procriação. Para que houvesse uma sociedade, uma família. Precisa ser um homem e uma mulher. E o que denota um homem é ele nascer, e quando o médico ele olha, ele vê algo saliente para fora, ele fala, é homem. A função do órgão genital do homem é procriar e dar prazer para a sua mulher. Agora, nós conhecemos muitos homens, e eu conheço, que são delicados. Eles, muitos são de aparência até muito bonito. E a sociedade vende, então, que essa figura, que essa pessoa, ela pode ser outro gênero, alguma outra coisa assim. Então, isso tem influenciado as pessoas a pensar dessa forma. Eu respeito a forma com que essas pessoas pensam. Por que essa pessoa pensa que ela poderia ter nascido? Tem muitas outras coisas. Que eu acho que é um assunto complexo para nós tratarmos numa resposta muito simples. Eu não sei diagnosticar o porquê que ela pensa isso. Mas eu conheço casos que a pessoa foi abusada em casa, né? A menina foi abusada, então ela tinha repúdio de homem, porque o próprio pai abusou. E tantos outros casos, o tio abusou. Meninos foram abusados por profissionais da religião, também por professores. Nisso ele não se sente mais um homem, porque ele foi invadido,
Nós tivemos aí um episódio que está na mídia aí. Acho que ontem, que 2 policiais obrigaram 2 garotos a fazerem algumas coisas aí, acho que no metrô, alguma coisa assim. Alguém viu isso? Eu estava ouvindo agora na Band News. E isso traz dúvidas na cabeça. Então, talvez a dúvida dessa pessoa, ela precisa perguntar para Deus. O porquê ela sente isso. E ela, em Deus, buscar a resposta dela. Eu, assim, de bate-pronto, eu não posso ajudar. Ok. Alguém sobre esse tema tem alguma pergunta a fazer? Não? Nenhuma? Então nós vamos dar 2 minutinhos para você que quer ir no banheiro. Você vai lá no banheiro, que a gente agora vai direto, a gente tem um pouco tempo. O nosso chocolate acabou, porque é um sucesso. Eu sei que você quer mais, mas acabou. Viu, Natan? Acabou. Eu sei. Acabou. E se você... eu preciso que você vá ao banheiro, tá? Que eu vou ter um papinho com ele aqui pra gente terminar, tá bom? Você que está em casa aí, segura mais 2 minutinhos, a gente tá voltando pra fechar e acabar. De julho. É no próximo final de semana. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Não fique fora deste mover. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Olá, meus queridos amigos da Pleno Louvor Church em Guaianazes. Eu sou o Tai Carta e eu tô passando aqui para dizer que o nosso encontro ficou marcado para o dia 7 de julho, no próximo domingo, bem no retorno da RCD Solteiros. Nós vamos selar com um tempo de louvor e adoração, uma noite de celebração a Deus por tudo que Ele fez estes dias. Eu tenho certeza que vai ser muito especial o tempo que nós vamos viver juntos. Eu vou estar com a minha banda e eu espero por você, tá bom? Não fica de fora não, convide seus amigos, vamos participar disso. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo, algo específico para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Conto com a sua presença, dia 7 de julho, espero por você. Papo Reto. Um talk show onde o nosso pastor será um entrevistado e com as suas perguntas. Você que sempre quis fazer uma pergunta ao seu pastor, este é o momento. Será no dia 11/7, às 20 horas. Entre em nossas redes sociais e faça sua pergunta. Será totalmente anônimo e você é o nosso convidado especial. Aí, adoração e intercessão. No dia 13 de julho, às 20 horas, será um culto do Ministério de Louvor para a honra e glória do nosso Deus. Quartas de adoração, no dia 17 de julho às 20 horas, com o pastor Ademar de Campos. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Intenso Youth Power, um fora do comum, dia 18, 19 e 20 de julho às 20 horas. Teremos convidados especiais. No dia 18,
Renan Sanches. No dia 19, Camila. E no dia 20, com o fechamento, nosso líder de jovens, Luan Ribeiro. Seminário de Inteligência Emocional, Depressão e Transtorno de Ansiedade. Como entender e enfrentar o mal do século. Será no dia 27/7, a partir das 18 horas. Nesse dia, também no Espaço Conexão Acampa Dentro. Jesus está online. Esse será das 20 às 8 horas da manhã com o Ministério de Juniores, ao valor de R$10 a inscrição. Treinamento de arte com Ângela Batista. Será no dia 3/8 a partir das 16 horas. Temas abordados: voz, corpo, interpretação, jogos teatrais, memória sensorial, treinamento energético e formação de personagens. Serão 3 horas de duração ao custo de R$40 por participante. Culto Youth Power será no dia 10/8 às 19 horas. Encontro de Casais com Cristo, de 31/8 a 1/9. Faça sua inscrição através do nosso site. Siga-nos em nossas redes sociais. As músicas do Ministério Pleno Louvor agora disponíveis também nas plataformas digitais. 2019, tempo de avançar. Para você que está assistindo aí no Facebook, olha só, você viu alguns recados do nosso boletim, as pessoas estão voltando aqui. Chocolate lá que aconteceu, que tinha, e você tem total liberdade de fazer uma pergunta. Vamos ler de duas, três perguntas aí do Facebook. Então, você que está nos assistindo, estamos bombando nas redes sociais e queremos que você interage com a gente. Então, o pastor, ele quer responder a sua pergunta. Então, por favor, faça a sua pergunta, que a nossa equipe vai nos direcionar e faremos a pergunta ao nosso pastor. Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos voltar aqui à última parte. Então, enquanto as pessoas estão voltando, quem estiver lá fora e puder me ajudar a trazer o pessoal de volta, eu vou ficar grato. Alguém aqui tem alguma pergunta específica para o pastor? Alguém? Ele está pronto. Ele está pronto para te responder. Então, você tem alguma pergunta? Tem? Ó, tem uma pergunta lá. E eu vou levar o microfone até você. Está ouvindo aí, né, pastor? Então, enquanto as pessoas estão chegando, o som aqui tá bacana, viu? Achei que... Como posso perdoar uma pessoa sem ela me pedir perdão? Deu para entender? Conseguiu? Sim. A gente tem que fazer como Jesus fez. Ele foi para a cruz e da cruz ele falou, olha, Senhor, perdoa-os, porque ele não sabe o que está fazendo. Então, uma pessoa que não te pede perdão, ela não te pede perdão porque ela não sabe o benefício que tem ela te pedir perdão. Então, você precisa liberar a pessoa, mesmo sem ela achar que está errada. Você vai viver muito melhor. Você vai viver muito mais livre. Você não depende de ninguém te pedir perdão. Você vai viver perdoando. É assim. Simples assim, uma decisão tua. Vou perdoar e ponto final. Respondida? Ok. Temos outra aqui, tá? Levantar. Boa noite. Meu nome é Henrique. Eu queria fazer uma pergunta, inspirada pelo pessoal aqui. Eu queria saber o que o senhor acha
se existe um mover maior na nossa geração, um mover diferente. Você entendeu? Sim, claro. Eu acredito que Deus está separando essa geração, sim, com o mover sobrenatural, mas eu não tenho como comparar. Eu não tenho como comparar o nível de unção desta geração com a geração passada. Eu lembro que no ano de 2000 nós vivemos intensamente também algumas coisas que, se eu for comparar com hoje, é super, assim, o que eu vivi foi muito maior do que eu estou vivendo hoje. Mas, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas a minha experiência atual, o que eu vejo dos jovens é uma busca e uma busca por algo que eles precisam ter, que nós tivemos quando também tínhamos a nossa juventude, fomos marcados por ela e estamos aqui para dar essa substância para vocês receberem. Se é maior ou menor, eu não sei quantificar. Eu sei que é maravilhoso. E o nível de unção que a gente recebe é de acordo com a nossa fome de buscar. Então, acredito que se a gente se concentrar na unção, é melhor do que se concentrar na comparação. Ok? Temos outra aqui. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Kéferne. Boa noite, Kéferne. Pediram para eu perguntar se, por exemplo, eu tô com a minha vida toda encaminhada no serviço, na igreja, tudo fluindo. Só que na parte sentimental, a pessoa, no caso, não encontra ninguém. Tipo, não anda, não vai pra frente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ai, Deus. Não foi ela, pastor. Um amigo que perguntou. Não foi ela. Um amigo do amigo, né? Tá. Eu acredito que há tempo para tudo debaixo dos céus. Mas, se essa pessoa tem que entender que ela está num tempo de procura. Não. Existe, nesta geração que estamos vivendo, tem várias ferramentas para procurar. E precisa se utilizar dessas ferramentas. Não adianta a gente, por exemplo, falar mal das redes sociais, criticar os aplicativos, sendo que nós já temos testemunhos de pessoas que se casaram e vão se casar por conta deles. E a gente acha que Deus vai mandar a pessoa bater na nossa porta e dizer, eu vou me apaixonar por você. Não vai acontecer, você tem que procurar. Então, aonde você procura? Aonde você quer encontrar. Então, você vai em retiro de jovens, você vai aonde tem jovens solteiros, em aplicativos, por que não? Marcar os encontros nos aplicativos nas igrejas. Você marca com a pessoa que você quer conhecer na tua igreja, um local público, apresenta para o teu pastor. É assim, eu entendo essa geração assim. E tenho já aconselhado algumas pessoas a fazer isso. Ainda não veio ninguém falar, mas ninguém teve coragem. Mas eu entendo que é um tempo de procura. Se está tudo encaminhado, então Deus vai preparar essa fase também. Mas tem que procurar e ser menos seletivo, né? Tem que ter alguns princípios que precisa ter, outros nem tanto. Não sei se eu respondi. Tem que procurar, gente. É isso aí. Tem que Acha que sim? Sair. Você tem que perguntar pro seu amigo, né? A do Face qual que é? Tá onde? Tem uma do Face e eu tô com uma na mão aqui. Acredito que a gente vai acabar aqui. Tá. Eu não vou conseguir fechar aquele lá, tá? Então pastor, o que você acha da arte dentro da igreja? Arte? Isso. Arte é fundamental. Porque a arte transforma a pessoa. Eu não li o nome da pessoa, não sei se ela quer fala. que fala também. Não fala, porque está público aí. Iago Bezerra. Iago, essa sua pergunta é muito boa.
E através da arte nós podemos transformar a sociedade, nós podemos evangelizar. Eu vou para um seminário chamado CEPAL, onde, enquanto o pastor está pregando, tem um pintor que fica pintando. E um dos quadros que ele pintou, eu tenho aqui na minha sala, que é um eu crucificado crucificado, né? Claro que é na cruz. É pendurado na cruz. E eu acredito na arte, sim, a arte transforma em todas as esferas. Pintura, dança, música, espetáculos. Quantos não foram tocados num espetáculo aí, já que você que já assistiu um musical, você é tocado ali. Eu acredito que a arte ela é fundamental para o evangelho nessa geração, porque está tudo mais fácil nessa geração. Temos mais materiais, mais oportunidades, e Deus também vai cobrar mais de vocês. Muito bom. Me entregaram esse celular, né? Sim, um ok. grupinho. Um amigo do amigo. Um amigo do amigo, e pediram para fazer a seguinte pergunta. Pastor, qual o seu ponto de vista com os jovens que fumam narguile? Olha, gente, presta atenção. Tudo que não me dá liberdade, eu acredito que não vem de Deus. A partir do momento que você começa a fumar um narguilé, você vicia naquilo. Você fica dependente daquilo. Não é bom. Tudo que causa dependência não é bom. Então, eu não vejo com bons olhos. E outra, o ambiente onde é fumado o narguilé também precisa ser avaliado. Se é um ambiente agradável ou não. A maioria deles não tem só o narguilé ali para você fumar. Tem outras coisas que aparecem também. Respondido, então, temos o Murilinho, que quer fazer Murilinho. uma pergunta para o senhor. Claro. Pastor, então, fizeram uma pergunta para mim, um amigo meu também. E assim, foi um caso que ele soube, daí ele pegou uma opinião para mim, eu não sei responder. Assim, você sabe que duas pessoas fizeram aquela coisa errada antes do casamento, namorados. E a pessoa conhece a família e tudo, mas a pessoa não conta. E as outras pessoas continuam. O que eu faço? O que o meu amigo, né, deve fazer, que ele pediu conselho pra mim. Murilinho. Pera aí, galera, olha lá. Olha, essa pessoa, o Murilinho, essa pessoa não tem que se meter na vida dos outros. Da vida do outro. Não se mete na vida do outro, segue o seu caminho e seja feliz. É isso que esse seu amigo tem que fazer. O pastor tá? até levantou. É para poder olhar para os olhos dele. A câmera não foca aí. Ó. Ah, tá, então vou abaixar. Isso. É isso, entendeu? Cuida da sua vida, para de cuidar da vida dos outros, que já é difícil. Levanta, dá boa noite, fala quem você é. Boa noite, pastor, paz. Meu nome é Danilo. Quero fazer uma pergunta para o senhor, que eu sempre tive curiosidade de fazer essa pergunta. Vamos lá, se eu puder ajudar. Se eu puder ajudar, hein? Tá bom. A pergunta é o seguinte. No início da sua caminhada, como que era a sua busca pelo Senhor? E existe algum método que o senhor utilizava ou utiliza para buscar a Deus? Na leitura, na meditação, na sua busca pelo Senhor? Porque existe a intimidade com o Senhor. Então, qual é a sua intimidade com Deus? Como que é? Bom, Pela manhã? É o que a palavra de Deus diz, né? Para a gente buscar ao Senhor no secreto. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho buscado intensamente ao Senhor às madrugadas. E tenho sido o exemplo para a nossa igreja. Eu entendi que pela madrugada, a fila é menor. E nós estamos mais dispostos. E quando eu acordo, sem brincadeira, 15 para 6, 20 para 6, e oro pela madrugada, depois, raramente eu volto a dormir. E o período das 6 horas da manhã até as 8,
eu consigo resolver tudo o que eu ia fazer durante o dia inteiro. Porque está todo mundo dormindo, não tem ninguém me incomodando. Rende muito. Então, a minha intimidade com Deus, eu busco no secreto. Ah, pastor, mas você vai em congressos? Eu vou. Você tem intimidade com Deus? Não. Intimidade eu tenho no lugar íntimo. Na minha casa, no meu quarto, no secreto. É lá a intimidade. No congresso, maravilhoso, unção, mas intimidade em casa. Literatura. Né? Eu leio. Leio o que eu quero. Leio o que eu acredito que vai me edificar. Literaturas, tanto literaturas evangélicas como não. Né? Que agregam ao meu conhecimento, agregam ao meu intelecto, para que eu possa falar com outras pessoas, não só uma linguagem de crente, mas que eu saiba o que está acontecendo na atualidade. Então, eu busco, sempre busquei o meu crescimento estudando e buscando ao Senhor no meu quarto. É isso. Aí. Deu? Não, a gente tem mais 2 perguntas Sem problema. aqui. A gente fecha com uma do Facebook, que me chamaram lá. Tá. E aí a gente fecha. Ok? Ok, galera? Fechou? Tem uma pergunta do grupo da resenha que eu vou fazer pessoalmente aí. Que grupo de resenha é esse? Calma, galera. Calma, galera. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Sou Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite. Eu tenho uma dúvida referente aos objetivos. Acredito que todos nós traçamos objetivos durante a vida inteira. E eu queria saber, assim, qual é o momento em que eu devo me dedicar a esses objetivos, se eu devo esperar algo de Deus, se antes de eu realizar ou tentar realizar esses objetivos eu devo esperar algo ou entregar para Deus, como que eu devo fazer para que eu tenha sucesso nos meus objetivos? Olha, essa pergunta é muito boa e eu gosto desse assunto. Viu, Matheus? Muito obrigado por você perguntar. Mas objetivo nós devemos perseguir desde que a gente nasce. O bebê, quando ele chora, ele tem um objetivo, ele quer mamar. Certo? Então, se você traçou um objetivo, talvez a energia que você tenha que gastar hoje para chegar neste objetivo seja menor do que um outro. Né? Mas todo dia você vai ter que gastar energia em prol daquilo. Então não faça nada na tua vida sem que colabore, que vá colaborar para este teu objetivo. Eu sei que você não tem um objetivo, você tem vários objetivos na vida. Tudo que você fizer hoje tem que colaborar para todos esses objetivos. Alguns que estão mais próximos demandam mais energia. Você coloca mais energia neste objetivo hoje. Amanhã talvez um pouco menos, mas tenha um planejamento de quando você vai chegar lá. É importante cada um dos seus objetivos ter data definida. Se não tem data definida, é meramente um sonho. Mas se tem data definida, se torna uma meta, um objetivo a conquistar. Então, a minha resposta para você, depois de tanta firula, coloque data nos seus objetivos. Coloque a data quando você vai casar, data quando você vai ficar milionário, data quando você vai assumir um determinado ministério, e vai colocando datas. E aí, construa um planejamento para chegar até lá. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Como a sua igreja trata de uma pessoa que assume um crime e está foragido da justiça? Bom, primeiro a igreja de Jesus, não é minha. Eu estou pastoreando aqui enquanto o Senhor me permitir. Segundo, como a gente trata, eu simplesmente levo o que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus me instrui. Digo para ele que ele precisa se arrepender do seu erro e ele precisa fazer o que a lei diz, se entregar para a justiça. Ok. Última pergunta aqui. Boa noite, pastor. Meu nome é Rodrigo. Esse é o Rodrigo que manda o áudio lá à noite. Isso, o que empata.
Pastor, eu vou sentar, tá? Que eu tô nervoso. Pastor, a minha pergunta, eu gostaria de saber o que o senhor pensa e sente quando a igreja de Jesus que a gente aqui se encontra, ela recebe as mensagens, às vezes, desanimada pelo dia a dia, sempre a gente está sofrendo e vem, como o senhor ministra. E quando vem alguém de fora, o mover é totalmente diferente. Eu gostaria de saber como o senhor se sente e eu queria entender o porquê que acontece isso. Eu fico feliz. Em primeiro lugar, porque a gente não está aqui porque a gente quer que todo mundo bata palma em todo momento. Eu sou pastor titular da igreja, eu cuido da igreja local, então eu sou aquele que dá o arroz e feijão diário. Quando vem alguém de fora, traz uma lasanha, é claro que a pessoa vai se esbaldar naquela lasanha. E eu fico feliz. Por quê? Porque fui eu que vi a necessidade da igreja de comer lasanha. E eu convidei. Como, por exemplo, nesse domingo agora, nós vamos ter o professor Hipólito. Ele trata de um tema extraordinário, fenomenal, que eu acredito que a igreja precisa se conhecer um pouquinho mais, porque muitos se sentem como o garfinho do Toy Story. E Vai dar spoiler, pastor. Não vou falar como ele se sente. Não vou falar como ele se sente. Amanhã, tá. Pastor, você já está dando spoiler desde ontem. Desculpa, viu? É que assim, você sabe, eu gosto de assistir filme. Então, ele chega, traz a mesma mensagem, mas de uma forma diferente, e se a igreja recebe, é o que importa para mim. Fico feliz, dou oferta para o pastor, e assim a gente vai caminhando. Eu fico feliz. A igreja crescendo, fico feliz. E quando a gente chega, a igreja está cansada, eu fico feliz também, porque eu sei que Deus vai me usar para entregar uma palavra, para alimentar a igreja para aquela semana. Essa é a minha função, senão não tem função. Eu chego aqui, a igreja está toda em cima, eu não preciso nem pregar, o mover já faz tudo, né? Então, na verdade, quando a gente está reunido aqui, a gente é feliz de todo jeito. Quando tem briga, quando não tem briga, a gente é feliz de qualquer jeito. Temos mais umas 3 perguntas para fechar. Mas sempre tem mais 3. Para fechar. Uma que é sempre todos querem saber. Entre piercing e tatuagem. Gostaram, hein? Todo mundo quer saber. Esse tema, ele é polêmico. Por isso que existem muitas denominações, muitas igrejas. Eu vou dar a visão que eu tenho a respeito de piercing e tatuagem, de acordo com o que eu conheço de Bíblia. Eu não acredito, Luan, que o Deus que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário vai me mandar para o inferno porque eu tatuei o meu corpo que vai ficar debaixo da terra. Eu não acredito que ele deu o filho dele para me condenar por conta de algo que vai ficar no meu corpo que não vai subir para a eternidade. Mas, então em termos de pecado, não é pecado, ao meu ver. Eu não encontro biblicamente, mesmo em textos que falam para nós não marcarmos o nosso corpo com nada, ali eu entendo que assim, eu não vou marcar o meu nome com o nome da minha namorada, por exemplo, porque eu posso terminar com ela, e como é que fica esse nome registrado aqui? Eu tenho que ser livre, se eu tivesse namorado, certo? Agora, por exemplo, da minha esposa, eu posso marcar, porque ela é minha esposa, tem que ser para sempre. Meu filho, meu neto. Agora, veja só, eu vou tatuar no meu corpo aqui o dragão de São Jorge. Isso representa o quê? Isso representa um santo, representa algo espiritual. É pecado? Não é pecado, mas isso não vai te trazer benefício nenhum. Então, eu acredito que a tatuagem não... eu não proíbo tatuagem, mas instruo. Se você é novo, você não sabe no que você vai trabalhar ainda, então você não pode tatuar seu corpo aí, que de repente você vai ser um juiz
E não vai ser legal um juiz com uma tatuagem no pescoço, que eu acho que nem pode ter. Então, eu acredito que nesse ponto não deve se fazer. O piercing, a mesma coisa. Tá? O piercing, existem coisas bonitas, coisas não bonitas, mas não vai levar você para o céu ou para o inferno, piercing ou não. E aonde você faz, né? Aonde você coloca, tem que ser um local higiênico, um local que não tenha comprometimento nenhum com nenhuma entidade que possa usar aquele sangue que é derramado ali para fazer algum tipo de trabalho para você, algum lugar sério. Eu não vejo problema, é isso. Ok. Antes de fazer essa última pergunta, que tem a... Mais um? Não, são 3. Fiz Tá. a primeira, vou fazer a segunda, e para terminar, porque essa é muito boa. Tá. A do grupo da resenha. Alguém aí quer fazer ou eu faço? É que eu não sei fazer direito a pergunta, que é muito complexa, mas o que você acha do termo chambra? Ou em uma das suas ministrações você possa usar esse termo champra? Olha, eu não sei o que significa. Eu tô imaginando que é uma palavra inventada, né? E chambra. Não sei se é com CH ou se é com X. É com X. Ah, é com X. É com X. A definição, qual que é? A definição são várias definições, é uma definição diferente de chama, né? De chamar, de fogo, de pegar fogo. Então chambra aqui, então chambra aqui agora. Ó, o Gu quer falar e esse não para de... A gente foi atrás de outra definição também. Ah, champra. Chambrou. Então, a última pergunta para terminarmos. Faltou bastante pergunta, pastor. E aí a gente fica para uma próxima. Claro, vai ser um prazer. Vocês gostaram do nosso papo reto? Sim. Bom. Batemos recorde. E do chocolate, gostaram? Parabéns. Ó, Luciene Jerônimo. Sim, conheço. Lu, beijão pra você. Tô sentindo a tua falta, viu? Desde que você voltou da Europa, eu não te vi mais. Inclusive, ela fala sobre a Europa. É, bom. As viagens ministeriais realizadas para Israel, África, Coreia e Estados Unidos lhe trouxe uma perspectiva diferente para aplicar na igreja? Sim, o culto da madrugada é um deles. Depois que eu voltei da Coreia, que eu comecei o culto da madrugada, em que eu fiz um ano inteiro sozinho, todos os dias. Eu levantei 15 para 6, orava até 6h15, pelo Facebook, para que todo mundo pudesse ver o exemplo. O objetivo é esse, inspirar essa geração a orar. Hoje já nós temos 7 ministros e cada um ora um dia. E cada dia tem um povo que entra lá e ora. Então, é claro, hoje, por exemplo, nós investimos lá no Ministério de Moçambique, aonde com R$30 por mês você sustenta uma criança, não só com alimento, mas com roupa, com estudo. Então, isso nos trouxe uma visão global. Eu passei pelo Japão, ouvi uma igreja japonesa morta, aonde precisava muito e precisa muito de oração e de pessoas lá. Então, me trouxe assim uma experiência muito importante para o meu ministério e um amor para com a nossa igreja, que nós somos muito abençoados. Nós temos tudo. Nós temos pessoas, nós temos abraços, nós temos beijos, nós temos brigas, nós temos concertos, nós temos casamentos. Nós somos completos. E o que vemos por aí
Na Europa, por exemplo, é uma igreja fria. É uma igreja que, onde nós vemos as grandes igrejas minguando e vendendo os seus templos. Aqui no Brasil está acontecendo ao contrário. Por mais ainda o evangelho no Brasil é superficial, mas né? Na Europa é profundo, mas não é mais, não tem o amor. Então aqui a gente ama ainda, a gente erra, mas a gente ama. Muito boa a tua pergunta. E digo para você, Lu, a Europa precisa de missionários e missionários como você e muitos desses que estão aqui também. Viu? Você pode aplaudir? Primeiro eu quero agradecer a você que veio a participar nesse frio, a tomar esse chocolate quente. Muito obrigado, viu? Vocês estão de parabéns e também merecem uma salva de palmas, viu? A toda a equipe que trabalhou por detrás disso aqui, a você, o meu muito obrigado. Sem vocês, isso não existiria. Saiba, pastor, que você tem uma equipe maravilhosa, viu? E esses também merecem as palmas. E é claro que nós não poderemos esquecer tanto da nossa querida e pastora Priscila, que ficou em casa, né, e do Senhor. Então preparamos algo também de saída, né? Então gostaria que você prestasse muita atenção, você que está aqui e você que está de casa, tá? Qual o sentido dessa palavra? Ser pastor. Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja. Muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas. É pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é festejar a festa da igreja. É alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que se gradua na faculdade, daquele que recebe a escritura da sua casa própria, ou do outro que recebeu alta no hospital. Ser pastor é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja, porque há tempos se vinha orando. Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens, a criticarem e levantarem falsos testemunhos contra a igreja e contra ele. É chorar com os que choram, unindo ao enlutado que perdeu um ente querido. Chorar com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a família do traficante, com o irmão desprezado. Ser pastor é obedecer à Bíblia, não aos homens. É seguir a Deus, não ao coração. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não, quando a emoção manda dizer sim. Ser pastor é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia ou ser deixado de fora de um evento. E ainda assim, manter a postura, a educação, o polimento e a compaixão. Ser pastor é ser profeta. Tornar o seu púlpito assim diz o Senhor.
uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de 2 gumes, afiada e afogueada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é ser marido e ser pai. É fazer do seu ministério motivo de louvor dentro e fora de casa. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes de rebanho, pois, sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma bênção. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa da sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida, esperada. É saber calar-se quando o silêncio for a frase mais contundente e falar quando todos estiverem quietos. Ser pastor é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado, talvez não de prosperidade, dinheiro ou poder político, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um pastor. Obrigado por ser o nosso pastor. Aqui tem um presente, não só para o senhor, mas para a nossa pastora Priscila, que está nos assistindo, tá? É claro que... Chambra! Aqui está a nossa camiseta do Youth Power. Aquilo que foi inspirado por Deus através do Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, o Senhor colocando o nome na rede. E temos levado esse nome por onde andar e para sempre. Tá muito? Então parabéns, muito obrigado. É isso que nós desejamos, não é isso, galera? Amém. Pode Obrigado. falar, Amém. fica à vontade. Bom, primeiramente, obrigado a quem está assistindo, obrigado a quem produziu, a quem idealizou, a vocês que aqui estão, a Deus que nos deu a oportunidade de, nesta geração, nós podermos fazer isso e ser visto por muitas pessoas. Então, lembrando da pergunta do Henrique, é claro que Deus ele cobra um nível de unção maior nessa geração, porque está tudo muito mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil. Eu lembro como se fosse hoje, eu incentivando o Luan a fazer um programa, não sei se seria assim, eu incentivando a Giovana a fazer outro, que ela está aqui fotografando. Eu gosto de incentivar. Porque quando você incentiva, você tem muito mais a ganhar do que se você não incentiva. Eu lanço o pão sobre as águas. Então, parabéns, o dia do nosso primeiro programa chegou e eu fico feliz por eu estar aqui neste dia para dar o start no que Deus quer fazer aqui neste bairro e quer fazer através desse bairro. Deus tem algo a fazer através do bairro de Guaianazes para as nações. Como a pergunta da Luciene foi sobre as nações, e eu prego muito sobre isso. Então, eu quero agradecer ao presente, ao chocolate, que estava simplesmente maravilhoso, agradecer a minha esposa, que ficou em casa com um frango assado, que ela me mandou a imagem, um frango assado com batata, um legume que eu gosto muito, quiabo,
do lado, e eu estou pronto aí, meu amor, para chegar aí para nós comermos juntos, né? Daqui a pouquinho eu estou chegando aí. Um beijo a todos vocês que estão assistindo. Ele já me lembrou dos avisos, né? E aí, é isso aí. Ele vai dar os avisos. Tchau. Olha só, nós temos também agora, né, nessa semana, vários acontecimentos na nossa igreja. Primeiro, sábado agora. Para você que gosta de fazer a sua adoração, nós teremos o AI. O que significa o AI? Adoração e intercessão. Então, sábado, às 20 horas, você está convidado a estar. Vamos estar aqui adorando e intercedendo ao nosso Deus. Ok? Sábado, às 20 horas. Domingo, pela manhã, às 8, consagração. Às 18 horas, culto da família com o nosso pastorzão, hein? E o professor Hipólito, que vai... Pastor e professor Hipólito, que vai estar conosco, falando sobre oratória. É isso? Ele vai pregar, não sei que tema, mas o assunto que ele domina é oratória. Se você procurar na internet sobre ele, você vai ver que ele já foi radialista, ele já foi da Jovem Pan, você vai ver a voz dele, que ele é radialista, fez vários comerciais para grandes empresas, que ele deve citar no curso dele. E ele vai nos trazer uma palavra no domingo, não sobre oratória, mas a forma dele comunicar, você já vai se surpreender e você vai se vender melhor, você vai deixar de se achar... Lá vai eu de novo, a Thalita vai me bater. Você não vai se achar mais o garfinho, é isso. E aí começa a nossa semana intensa, né? Que é dos dia 17 ao dia 21, né? Então, olha só, para você entender que é até o dia 21, porque dia 21 também tem culto, né? Então, dias 17 às 20 horas, Pastor Ademar de Campos, anota. Quarta-feira, Pastor Ademar de Campos, ok? Quarta-feira. E aí, na quinta-feira, uma programação especial também, que é o Intenso Youth Power, que é um fora do comum. Um fora do comum. Hoje o jovem tem que ser o fora do comum. Então é para você. Vai vir o coral unção, vai vir um coral profissional aí, vai arrebentar, e o nosso amigo Renan para ministrar os nossos corações. Na sexta-feira vem a banda Rede Alta Tensão, amigos meus lá de Guarulhos, junto com a pastora Camila do Subsolo, vem ministrar. E no sábado nós fechamos também a participação da banda Young Praise, da nossa igreja local, juntamente comigo, que vão ministrar ao seu coração. E no domingo a gente fecha com o grande culto da família com o nosso pastor Marcelo. Não é? Não é? Meu Deus do céu. E dia 27 nós temos a programação das mulheres, não é isso? Que é inteligência emocional. Tá ok, galera? Tá ok? Então, o nosso pastor vai vos abençoar. Pai de amor, obrigado por esse tempo que tivemos juntos. Obrigado pela bebida que tivemos. Obrigado pela janta que vamos ter em casa. E por esta equipe maravilhosa. Pai, a tua igreja, como é preciosa. Como é precioso, Senhor, estar juntos desses irmãos. E eu os abençoo agora, Pai, para desmontar todo esse cenário. Para depois ir embora para suas casas. Que eles possam ir debaixo do amor de Deus, da graça poderosa de Jesus e da consolação do Santo Espírito de Deus, que esteja com todos os santos, não só hoje, mas para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos tirar uma foto com eles? Chambra!